Nessa terça-feira agora, a Google fez o encontro dela, o Google I.O., que é um encontro anual agora em 2024, para contar as novidades da Google e tudo que vinha acontecendo na Google, simplesmente um dia depois da OpenAI ter lançado o GPT-4o. E aí estamos aqui nessa Google I.O., uma mistura de nomes e de datas importantes que todo mundo está fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas eu vou dar uma noção de tudo que aconteceu, de todos os lançamentos que a Google está fazendo. Eu fiz uma anotação de 61 pontos que eu vou tentar resumir para vocês, porque esse negócio foi realmente longo e de muitas informações. No final eu faço um pequeno comentário do que eu achei, para onde que eu acho que as coisas estão indo e vamos lá ao que interessa. Primeira coisa de tudo, a Google está integrando inteligência artificial em todos os produtos que ela já tem. Isso significa que e-mail, significa que a busca deles, né, o Docs, todas essas coisas já tem alguma coisa de inteligência artificial integrada e eles estão simplesmente melhorando cada vez mais para ficar esse negócio melhor ainda. Então, como você já sabe, o modelo da Google é o modelo Gemini, é um modelo de inteligência multimodal que trabalha com imagem, com visão, som, com texto, com tudo que você pode imaginar. E ele é um modelo de 1 milhão de tokens, que atualmente na versão Pro e que nessa mesma apresentação ele já apresenta a versão Flash, que é uma versão mais rápida da mesma versão de Gemini. Uma das novidades que eles estão trazendo aqui é que a próxima geração de Gemini vai ter 2 milhões de tokens e não simplesmente apenas 1 milhão. E as notícias são as melhores. Coisas que eles estão fazendo de integração. Por exemplo, imagina que você tem um monte de fotos e que no meio dessas fotos tem coisas importantes, por exemplo, como a placa do seu carro, ou algum momento da vida que você gostaria de lembrar, né? Uma placa do seu carro, ou com uma data de aniversário, ou quando você começou a aprender a nadar. E a ideia básica é que esses modelos agora vão consultar e vão fazer essa busca dentro das suas imagens e encontrar isso para você. E essa busca, ela é feita em linguagem natural. Então você vai escrever lá, né? Encontra para mim o dia que eu aprendi a nadar, encontra para mim o dia que eu fiz aniversário, encontra para mim a viagem que eu fiz não sei para onde. Essa é a grande novidade de você conseguir fazer buscas dentro dos teus álbuns de fotos. Uma outra novidade que eles estão falando é o Notebook LM, que é uma ferramenta em que você consegue fazer algumas anotações, você consegue criar alguns conteúdos e você consegue, através dessas anotações, inclusive criar alguns chats que conversam entre eles e que podem inclusive auxiliar as crianças nas tarefas de casa. Elas conseguem criar, a partir de textos e informações, conversas entre esses textos para que essa criança aprenda de forma interativa e não simplesmente numa aula ou lendo algum livro muito cansativo. Então, nesse exemplo aqui, ele coloca as IAs para conversar. Deck for today. Well, we're starting with the basics. Force and motion. Okay. And that, of course, means we have to talk about Sir Isaac Newton and his 3 laws of motion. Ah, yes, the foundation for understanding how objects move in. E como vocês podem ver, o que está acontecendo é que as IAs estão conversando umas com as outras e a gente assistindo essas IAs conversando, isso deixa a coisa muito mais interativa. Ao invés de a gente ficar simplesmente perguntando e respondendo, deixa que elas conversam e aí isso vira uma aula. Uma outra coisa que eles estão anunciando também são agentes de inteligência artificial. Ou seja, imagina que você está na sua busca ali e aquela busca você quer planejar alguma coisa, quer planejar uma viagem ou você quer fazer uma busca um pouco mais específica, né? Ele é capaz de raciocinar, de planejar e ele ainda tem memória. Então imagina que você quer, eu quero fazer uma viagem para algum lugar específico e ele vai criar um raciocínio em cima daquela busca que ele está fazendo e esses agentes vão realizar isso utilizando ferramentas da Google, como na hora de fazer uma compra ou na hora que você fizer uma mudança, que você quiser saber o que tem naquela vizinhança, poder encontrar coisas que vão te interessar e coisas assim. Uma outra área de pesquisa que a Google tem, que é a DeepMind, eles estão criando todo tipo de inteligência artificial, tanto para robótica, quanto para pesquisa em biologia, quanto para pesquisa em matemática, geometria, pesquisa sobre materiais, que todas essas coisas vão sendo utilizadas tanto nos robôs, que vão ser utilizadas nos buscadores, que vão ser utilizadas em pesquisa científica, em desenvolvimento humano. Um dos projetos mais valiosos que ele tem chama AlphaFold, que é um projeto especificamente de biologia, que ele é um especialista em montar proteínas a partir de modelos genéticos. Isso é uma coisa que simplesmente o ser humano não consegue fazer com a mesma habilidade que uma IA consegue fazer. Isso já faz tempo que as IAs estão melhorando. Eles estavam na fase 2, agora estão na fase 3. Esse projeto é um dos mais importantes que a Google está fazendo na área de pesquisa. Um dos projetos mais importantes, e esse é um que bate de frente com a OpenAI, é esse projeto Astra. Porque esse projeto Astra, ele trabalha com imagens e ele trabalha com vídeos em tempo real e interação com o vídeo. Mas olha que interessante, conforme a pesquisadora da Google vai andando e vai falando, ela, por exemplo, consegue perguntar coisas e apontar coisas desenhando na tela e perguntar o que é isso, aonde que está tal objeto. Por exemplo, ela está perguntando aonde que está a caixa de som e ela vai falar. E depois ela aponta, escreve uma flecha ali e faz uma pergunta, o que é isso? E ele responde, isso é um Twitter. What is that part of the speaker called? That is the tweeter. It produces high-frequency sounds.
E ela continua andando e vai continuar fazendo perguntas. Mais um pouquinho ali pra frente, ela para na tela do computador e pergunta que código é esse que está na tela desse computador. It seems to use AESCBC encryption to encode and decode data based on a key and an initialization vector, IV. E ela continua andando, continua simplesmente andando. Ela mira o telefone para a paisagem e pergunta que bairro que eu tô. E a inteligência artificial diz, você tá em tal lugar. This appears to be the King's Cross area of London. It is known for its railway station and transportation connections. E aí ela pergunta, depois dessa volta que ela deu, aonde que estavam meus óculos? E ela diz, fala, seu óculos está ali perto da maçã, em cima da mesa. Mostrando uma capacidade que o pessoal da OpenAI não mostrou, que é uma capacidade de geolocalização, de espaço, de saber aonde que as coisas estão. Yes, I do. Your glasses were on the desk near a red apple. E agora o ponto que a OpenAI não mostrou. Ela vai simplesmente vestir o óculos e o óculos também está integrado. Essa parte agora é vista em primeira pessoa da apresentadora utilizando o óculos. What can I add here to make this system faster? E ela faz uma pergunta bem simples. O que eu coloco aqui nessa flechinha que eu marquei de vermelho para que esse sistema seja mais rápido? Adding a cache between the server and database could improve speed. E ela começa a interagir e fazer perguntas em tempo real. What does this remind you of? Schrodinger's cat. Como vocês podem ver, a latência deles é um pouquinho maior do que da OpenAI, porém essa forma geográfica e essa forma de interação com a tela do celular, que consegue desenhar na tela e fazer perguntas, isso não tinha no da OpenAI. Alright, give me a band name for this duo. Golden Stripes. Nice. Thanks, Gemini. Uma das coisas que tem a ver com a Google e também tem a ver com a OpenAI é que nenhum dos dois liberou esse modelo aí que você interage em tempo real com a câmera e faz perguntas em tempo real com a câmera. Isso ainda é um segredo dos dois lados. Nem OpenAI e nem Google liberou isso daí ainda. E agora eles estão com um projeto que cria tanto imagem, quanto música, quanto vídeo, que se chama Imagem 3. Ele é basicamente alguma coisa muito semelhante ao que a gente já viu na OpenAI, que é as gerações de imagem, mas ele tem alguns detalhes que você consegue trabalhar a iluminação, você consegue pedir certos detalhes para a imagem que aparentemente no OpenAI ainda não tem. E também a capacidade de gerar texto nas imagens, como nessa imagem light aqui, em que você consegue pedir para ele escrever alguma coisa e que vem escrito de uma forma muito bonita. Todo mundo já sabe que essa geração de texto para imagem ela é sempre problemática, ela sempre traz alguma novidade. E essa é a primeira hora que eles falam que isso tudo está liberado nesse labs.google. Isso vocês já podem acessar aí se vocês quiserem. Pode ir lá no labs.google, você consegue brincar com as imagens. Esse é o labs.google, então você consegue usar o vídeo FX. Aqui, ó, simplesmente está na Join List, tem o Notebook LM, tem o Gemini para Workspace, tem todas as coisas que eles estão falando, imagem FX e música FX para testar agora, o AI Overview para buscas, todas as ferramentas que eles estão falando aqui, elas estão presentes aqui nesse laboratório e você já pode acessar. Algumas dessas ferramentas só estão disponíveis para os Estados Unidos, então se você quiser acessar agora, você vai precisar pelo menos de uma VPN. A VPN é como se você fizesse um túnel do Mario Brothers que você entra aqui no Brasil e aparece lá em algum lugar dos Estados Unidos e você consegue acessar essas informações como se você fosse um americano. Com o passar do tempo eu vou comentando todas essas novidades uma por uma com mais detalhes. And it makes it sound, ironically, at the end of the day, a little more human. Então ele mostra uma geração de música, depois mostra uma geração de vídeo. Otherwise not possible. We can visualize things on a timescale that's E explica que para você ter acesso a isso, você precisa se juntar na waitlist. Essa é uma diferença do Sora da OpenAI. O Sora da OpenAI não tem waitlist, ninguém está usando. Essa aqui já tem waitlist, pode ser que alguma hora eles liberem e a gente consiga brincar com eles também. Uma outra novidade é esse tal do Trillion, que é essa geração de hardware para inteligência artificial. Ele está 4.7 vezes mais rápido e vai substituir todas as gerações de TPUs antigas que eles estavam utilizando. Mas isso só vai ser liberado mais ou menos até o final de 2024. Uma outra coisa que é importante é essa parceria com a NVIDIA e esses produtos que eles estão fazendo com a NVIDIA. E eles estão criando esse hypercomputer que tem tudo para ser 2 vezes ainda mais eficiente do que tudo que está sendo visto até agora. E um sistema de refrigeração de servidores que tem tudo para transformar ainda mais eficiente os sistemas de armazenamento de dados. No sistema de busca, o que eles estão anunciando agora é que vai existir um Circle to Search,
que é uma busca em que você simplesmente circula o que você quer procurar e ele vai buscar para você. É só marcar o dedinho ali e ele já vai fazer a busca para você sem o menor esforço, sem você ficar se preocupando em escrever qualquer coisa. E a outra coisa importante é que eles estão turbinando a busca, fazendo ferramentas que vão planejar para você, fazendo ferramentas que vão encontrar coisas com mais detalhes. Então, ao invés de você pesquisar assim, onde que fica uma academia perto de casa, você vai explicar para ele o que você quer fazer. Fala assim, olha, na terça e na quarta eu gosto de fazer academia, eu quero fazer academia de manhã, a terça eu tô em tal lugar, na quarta eu tô em tal lugar. Você explica o que você quer, ao invés de você fazer a busca e você saber o que você precisa. A busca vai ser orientada para as instruções que você está passando. E dentro daquela busca que ele vai encontrar para você, ele vai te dar opções, e dentro dessas opções ele vai tomando mais decisões e vai estendendo ainda cada vez mais as etapas da busca que ele está fazendo. As buscas também vão poder ser feitas através de vídeo. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ela vai filmar uma vitrola e vai fazer perguntas. Isso aqui quebrou, como é que funciona? E a partir dessa filmagem que ela mandou, ele vai dizer o que está acontecendo, as possíveis soluções que ela tem para encontrar e como que faria e possíveis soluções para o problema que ela tem. E tudo isso num sisteminha de busca já integrado com o vídeo. Na busca que ele encontra, ele já diz o modelo dessa máquina, ele já diz algumas ideias possíveis de coisas que podem estar acontecendo e ela simplesmente agora já tem um norte do que ela poderia fazer. Algumas dessas ferramentas também vão estar integradas com e-mail e também integradas com as planilhas do Google. Então, quando você tiver alguma informação que você quer retirar dos seus e-mails ou quando tem alguma informação que você quer transformar numa planilha, ela mostra um exemplo em que ela faz uma busca nos e-mails, encontra algumas informações e ela simplesmente transforma essas informações dos e-mails em uma planilha, e isso é tudo feito pela própria IA. A IA mesmo que vai coletar esses dados e a IA mesmo que vai criar a planilha com dados estruturados. E quando tiver tudo certinho, tudo com as informações que você gostaria, ela simplesmente exibe na tela a planilha com tudo como deveria ser, com todas as informações, tudo que foi retirado dos e-mails. Uma outra grande integração é que nos chats do próprio Google, você pode gerenciar times e através desses times interagir com inteligência artificial e fazer perguntas para a inteligência artificial, tanto perguntando alguma informação, será que fulano já marcou a reunião de tal coisa? Será que podemos ir almoçar todo mundo agora? E a inteligência artificial automaticamente vai atrás dessas informações, vai atrás dessas pessoas para conseguir fazer com que os times se comuniquem. Uma outra coisa que eles estão lançando é que o Gemini vai ser integrado nativamente nas aplicações Android. Dessa forma ele vai ser parte do próprio sistema operacional e simplesmente vai rodar nativo. E assim como também eles vão lançar um aplicativo para você usar o Gemini no teu celular. Uma coisa interessante é que eles estão lançando esses Gems. Gems seriam paralelo aos GPTs da OpenAI, que são assistentes, que são agentes que você explica para ele coisas específicas que você gostaria de fazer, tarefas específicas que você gostaria de fazer. Eu sempre faço geração de textos para tal coisa, eu sempre crio textos para o meu blog, eu sempre crio textos para a minha empresa, contratos, coisas assim. Você cria um gem e esse gem vai ser capaz de fazer essa tarefa sempre daquela forma que você explicou para ele como tem que ser feita. Como essas ferramentas estão todas integradas nativamente dentro do Android ou via aplicativo, você consegue fazer interação em tempo real com coisas que o aplicativo está vendo com essas IAs aí de dentro. Então, se você está jogando um jogo, se você está vendo um vídeo, você consegue fazer uma pergunta sobre esse vídeo e a IA vai pesquisar dentro desse vídeo e vai fazer uma pergunta. Ela pode inclusive fazer gerações de imagem baseadas em coisas que você está falando numa conversa. Uma outra ferramenta que eles colocaram é uma ferramenta de segurança. Imagina que alguém te ligou e começa a ter uma conversa esquisita, pedindo dados bancários, pedindo informações sigilosas, coisas que as empresas não costumam pedir, mas você não percebeu que isso é um golpe. Eles estão colocando um detector de golpe nativo no próprio sistema, porque se alguma conversa muito esquisita estiver pedindo alguma informação muito esquisita, eles vão detectar e vão te avisar que está acontecendo alguma coisa. And look at this. My phone gives me a warning that this call might be a scam. E eles também comentam que os modelos Gemma, que são modelos abertos, que são modelos gratuitos, eles tinham versão 7B e versão 2B, e agora vão ter uma versão de 27B, que vai estar disponível em junho. Ou seja, é um modelo muito mais poderoso e gratuito e aberto para a gente poder utilizar. E eles também vão liberar o Polygemma Vision, que é um modelo especificamente para visão e para reconhecimento de imagens. Eles também comentam alguns princípios, algumas questões de segurança que estão sendo implementadas, como inteligências artificiais que são capazes de ajudar as equipes que estão procurando fraudes, que estão procurando alguma coisa de errado, ou colocar identificação em imagens que foram geradas por inteligência artificial, para que fique fácil de saber quando você está vendo uma imagem verdadeira e uma imagem falsa. E por fim, eles apresentam a ideia de você conseguir aprender através do Learn LM, que são ferramentas que vão integrar com o Google Classroom e integrar com outras
outras ferramentas de educação e aprendizado da própria Google. Como vocês perceberam, foi muita informação, foram muitos dados, é muito doido ver que tudo isso está acontecendo, isso tudo faz parte do nosso mundo, nossa realidade do dia a dia. O que eu vejo, a diferença maior que está acontecendo entre o Gemini da Google e o GPT da OpenAI é que a Google ela tem uma infraestrutura muito maior de e-mail, de dados, de plataforma de informação, de buscador. Então a Google tem uma ferramental muito maior. E o modelo da Google ela tem uma janela de contexto muito maior. Isso é uma vantagem muito grande. Porém, os modelos do GPT da OpenAI ainda são superiores aos Gemini. Isso dá uma briga boa. Afinal, quem vai ganhar? Quem tem o melhor modelo ou quem tem a melhor infraestrutura assistida por esses modelos? Deixa a sua opinião aqui. Eu quero saber o que você está pensando. O que você prefere usar? O Gemini com todas essas informações? Ou você prefere ainda usar o GPT da OpenAI ou ainda assim o Cloud? Aparentemente, uma das coisas que chama bastante atenção que eles não falaram é que esse bando de inteligência artificial bagunçando nos e-mails e ficando olhando todas aquelas informações não vai deixar as pessoas muito tranquilas e isso talvez seja uma coisa que incomoda bastante. É isso aí, se você quiser ver mais conteúdos como esse, seja membro, deixa seu like, valeu!